Deus vai revelando a verdade aos pouquinhos. Mas o tendão de Aquiles espiritual do povo era correr para outros deuses. Aplicação. Se o tendão... sabe por que eu estou colocando aplicação? Porque é muito fácil reconhecer os pecados de Israel. Difícil é reconhecer os pecados do Israel moderno. Eu pergunto a você, Deus abriu o Mar Vermelho, correto? Fez o maná cair. Apareceu no Monte Sinai de tal forma que o monte fumegava. E por que eles correram imediatamente para o bezerro de ouro, poucos dias depois de terem sido libertos? A primeira coisa que eu aprendo com isso é que milagres não são garantia de manter a fé. Se fosse uma garantia, um milagre, ninguém se apostataria. Mas ainda insisto, por que eles correram tão rápido para o bezerro de ouro? Porque esse era o tendão de Aquiles deles. Enquanto Deus estava atendendo, enquanto Deus estava aparentando servi-los aos seus caprichos, lembra quando eles pediram cordonizes? Reclamaram porque queriam a carne do Egito? Enquanto Deus atende os seus caprichos, Ele é um bom Deus, eu vou ficar com Ele. O dia que o povo se sente contrariado, eles correm para o bezerro de ouro. E será que hoje é diferente? Eu acho que mais importante ainda do que procurar saber por que o povo de Israel corria para outros deuses, é perguntar o que isso significa hoje. Hoje nós vemos o paralelo com o exemplo que eu dei naquela longa introdução para falar da igreja. A gente também só fica na igreja enquanto ela está me agradando. A hora que ela me desagrada, eu saio dela como um cliente, muda de banco porque não gostou do jeito que o gerente falou com ele no dia que ele foi lá. Perceberam? Se a tentação de Israel no passado era idolatria, era trocar Deus por falsos deuses, porque alguma coisa no judaísmo não lhe agradava, a minha tentação hoje é ser cliente da igreja ao invés de membro dela. E cliente sempre tem razão, e quando ele está insatisfeito, ele pega o dinheiro dele e vai para outro lugar. Dízimo não é algo que ele devolve, são cotas que ele paga, mensalidades, e quem paga está certo. Se eu estou pagando, eu estou no meu direito. Se eu comprei a passagem aérea, eles têm que levantar o voo e me levar, senão eu vou levar na justiça. Porque se não me agradar, eu como um bom cliente, vou pular fora. Deus já me deu tantas provas de que Ele me ama. Tantas provas. Tantas coisas que a igreja já fez por mim. Mas o dia que ela me frustrar, como Israel, eu pulo fora. E antes que você venha com aquele argumento que eu já ouvi muitas vezes aí, não, Rodrigo, está errado. Nós não estamos saindo de Deus, nós estamos largando a igreja, não é largar Deus. Desculpe a risada irônica. Quando você fala assim, não estou largando Deus, estou largando a igreja. É como se eu falasse com o pastor Gilson, como é que é o nome da sua filha? Fala o nome de uma das suas filhas. Jéssica, vou pegar a Jéssica. É como se eu falasse com o pastor Gilson assim, pastor Gilson, eu não tenho nada contra você, eu detesto a sua filha. Por mais cristão que ele seja, eu duvido que eu estaria fazendo esse sermão aqui. Não estou deixando a minha amizade com o pastor Gilson, não suporto é a filha dele. Por mais profissional que ele seja, dói. Não existe esse negócio de você gosta de mim, mas odeia os que eu amo. Meu amigo, desculpe-me, quem fundou a igreja não fui eu. E não existe biblicamente esse negócio que a igreja sou eu, a igreja é coletivo. Eu tenho um sermão que eu falo sobre isso. Falar que a igreja sou eu é tão estúpido quanto diz, desculpa a palavra estúpido, mas gramaticalmente é estúpido, porque eclesia no grego é coletivo, vem do kahal no hebraico, é coletivo. Dizer a igreja sou eu é tão estranho como falar assim, a colmeia é a abelha. Colmeia não é abelha, colmeia é coletivo de abelha. É por isso que eu falo que não pode dizer isso. Igreja é todo mundo junto. Percebeu? E se você pula fora com tanta facilidade,
Está igual a Israel. E não pense que na época eles tinham menos argumentos que você tem hoje. Israel pulava fora, mas achava que estava dentro da espiritualidade. Eles não sentiam que estavam errados de ter uma estatuazinha de Baal em casa. Eles não sentiam, para eles estava tudo numa boa. E uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que é pastor, e falou assim, olha, sempre faça aplicação, porque senão as pessoas não entendem, e eu vou levar isso a sério. Eu não posso estudar a história sem mostrar para você o que essa história tem a ver hoje, que aplicação eu posso fazer. Então, se eu só der uma história sobre a apostasia de Israel e ficar nisso, você está apenas assistindo um Discovery Channel na igreja do NASP, um History Channel. Eu não estou aqui para fazer History Channel, eu estou aqui para fazer uma pregação. Com conteúdo, é claro, mas uma pregação. Antes eles saíam e iam procurar Baal. Hoje você sai e procura cristianismo alternativo, porque é melhor para você. É mais conveniente. E se você fala assim, não, para mim é mais conveniente assim, você está igual a Israel. Israel também era mais conveniente. É que hoje para você é mais conveniente não ir à igreja, ficar numa igreja virtual. E para eles era mais conveniente adorar Baal, ponto. Se eu não posso dizer que você está errado, você não pode falar que eles estavam errados. Se você estivesse em Israel naquele tempo, talvez você também estaria arrumando argumentos para Baal. Volta, por favor, o quadro. Vamos falar um pouquinho eu falei com vocês das reformas de Ezequias e Josias. E você pode ler depois na Bíblia com mais calma, em 2 Reis, capítulo 18 ao capítulo 20, depois o capítulo 23, 2 Crônicas 29 a 32, fala dessas reformas, Isaías 36 a 39 também. Mas eu quero ler duas passagens com vocês. Uma antes da reforma, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 e 14. Deuteronômio 12, versículos 13 e 14. Olha o alerta de Deus. Cuidado. Deus falou isso antes do pessoal estar de posse da terra. Eles ainda estavam peregrinos no deserto. Deus falou assim, cuidado. Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos, e ali farão tudo o que eu lhes ordeno. Eu nunca vi aqui no Brasil alguma mensagem quando eu ligo o carro assim, cuidado, não ligue os foguetes do carro. Não faz sentido uma ordem dessa. Eu nunca vi alguém falar assim, cuidado, não deixe o gambá subir ao púlpito. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Agora, quando eu estou na estrada e falo assim, cuidado, animais na pista, mesmo que eu não estiver vendo nenhum bicho, é porque aquilo pode acontecer. Concordam comigo? Ou seja, as regras que começam com cuidado é porque aquilo pode acontecer. Você fala assim, cuidado com tiroteio, é porque ali acontece tiroteio. Então, se Deus falou assim, cuidado, e olha o que diz aqui a Bíblia, não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher. Então, quando você está insistindo em oferecer o seu holocausto onde lhe convém, você está errado. Por mais que seja agradável, não, mas agora é uma nova situação, uma nova proposta, é descolado, temos que ser relevantes, cuidado. O Israel achava que era muito conveniente fazer aquilo. Amanhã eu vou falar um pouquinho com você sobre o tempo de angústia, e eu já vou dar um spoiler de uma das coisas que eu vou falar. Uma das grandes tentações que nós estamos vivendo hoje, especialmente na liturgia, é trocar a ética pela estética. Eu vou dar um spoiler de amanhã. Eu acho que você não vai deixar de assistir por causa disso, não. Se você olhar na Bíblia, Caim e Abel, seja muito honesto comigo, eu não vou poder ouvir sua voz que você está respondendo de maneira virtual. Mas se você olhar Caim e Abel, qual que era o altar mais bonito? Qual que era o altar mais bonito, na sua opinião?
Lembra a história de Caim e Abel? Qual que era o altar mais bonito? Com todo respeito, minha irmã, meu irmão, se você falou que é o de Caim, o de Abel, que é o mais bonito, eu vou falar que você é mentiroso. Vou falar que você é mentiroso. Eu amo animais. Entre um altar cheio de frutos, de cereais, e um altar com um cordeiro degolado, com sangue para todo lado, não vem me dizer que o de Abel era mais bonito, que não era, não. O altar mais bonito era o de Caim. Mas o que Deus queria era o de Abel. E hoje eu vejo muita gente caindo na mesma cilada, trocando a ética pela estética. Eles não querem mais saber o que Deus diz, não é assim diz o Senhor. É o que agrada a galera, o que dá mais views.